Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no 7º dia da semana, estamos em Shabat e, portanto, nós estamos na nossa conclusão da nossa paraxá semanal, Beshalach, e nesse aspecto aí, estamos aí hoje, no dia 15 do mês de janeiro do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 13 do mês de Shevat, do ano 5782. Então nós estamos aí já com 131 dias do nosso ano judaico. E nós estamos aqui em A Tarde com a Torá. Hoje, no 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat, onde nós temos aí a conclusão da nossa paraxá semanal, né, Beshalach, quando o faraó, né, mandou o povo israelita sair do Egito, mandou embora, né, e chegando na conclusão da nossa paraxá semanal, né, temos aí momentos que realmente são de intensa reflexão. Nós temos para a nossa conclusão hoje, o nosso foco principal, ele está entre o céu e a terra. O céu, o alimento, o maná que vem do céu, o sustento que vem do céu. Na terra, nós temos o nosso herói, aquele que se lançou primeiro no mar revolto para obedecer à vontade divina, Nachshon. Então, aquele que se une a Deus para fazer a sua vontade. E na conclusão da nossa paraxá semanal, nós temos aí Amaleque. É aquele que sabe de Deus, conhece a Deus, conhece o povo de Deus, mas não tem medo, não tem temor, é indiferente, frio para com Deus e aqueles que estão com Deus. Então nós temos aí maná, o alimento do céu, temos Nachshon, o herói, aquele que se alia com Deus, e temos Amaleque, aquele que é contra Deus, indiferente a Deus, ele é frio, calculista, ele é rachá, ele é perverso. Então nós temos aí, de fato, uma situação que nos remota realmente não só aos dias bíblicos, mas nos traz para a nossa realidade do nosso dia a dia. É por isso que o Rebbe diz, nós precisamos estudar a Torá, mas nós precisamos trazer a paraxá semanal para o nosso dia a dia. Por isso, aliar a leitura diária da paraxá semanal, as suas porções, para ler completamente a paraxá semanal, é realmente viver com a paraxá durante toda a semana. Isso daí faz com que nós possamos aprender no nosso dia a dia, realmente estarmos alinhados com Deus, estarmos em conexão com Deus, para que nós possamos estar debaixo da tua destra e não sejamos encontrados como um rachá, um perverso, à semelhança de Amaleque, que realmente se levanta contra Deus e contra tudo que se refere ao Deus dos hebreus, ao Deus da Torá. Então Amaleque é esse, e nós vamos ver na nossa mensagem de hoje, com referência a esses 3 episódios que nós precisamos refletir muito no nosso dia a dia, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né, justamente aproveitando a nossa questão, o maná, o alimento que vem do céu, e Nachshon, né, que se alinha com Deus. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nos falando sobre aquele grupo do desespero à alegria, então ele nos fala assim, a palavra servidão evoca um sentido de submissão do próprio ser a outra entidade. Portanto, a palavra submissão, muitas vezes, de forma negativa e deturpada, as pessoas falam sobre questão de submissão, mas dizendo aprisionamento
né? E dessa forma, então, a pessoa ela fica prisioneira de alguém. Mas quando falamos em servir a própria fonte do seu ser, a submissão do eu adquire um significado oposto e completamente novo. Então existe muita diferença sobre a questão da servidão ao ser humano, ao sistema, ao establishment, né, aos perversos que estão aí dominando o sistema. E há uma grande, mas uma grande, gigantesca diferença quando realmente nós vamos para a questão de servir a própria fonte do seu ser. Então aí realmente a submissão tem uma outra conotação. Vamos ver o que o Rebbe fala ainda mais sobre isso, para podermos entender melhor essa questão, né? Diferenciar a servidão do sistema, do globalismo, dos rechaim, os perversos, né, que estão aí, a submissão, né, ao homem e coisas semelhantes a esta, e a diferença da submissão à fonte do nosso ser. Então o Rebbe diz assim, em sua fonte, qual é a nossa fonte? Deus. Ele é Ein Sof, ele é o infinito. Então o Rebbe diz, em sua fonte, você é infinito, como seu Criador é infinito. Servir ao Criador, então se traduz por conectar-se ao Eu Supremo, unindo-se ao infinito, ao próprio Criador. Ou seja, aqui o Rebbe está dizendo para nós, o Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, ele está dizendo para nós que há uma forma de nós sermos infinitos, se nós nos conectarmos com a nossa fonte, a fonte do nosso ser. Porque quem nos criou? Quem foi que nos formou? Quem foi que nos deu vida? Então, quando nós nos conectamos com a nossa fonte, o Criador, então, desta forma, nós estamos conectados com o Criador, o infinito. Ao estarmos assim conectados com Ele, então essa conexão, ela se traduz que realmente nós estamos alinhados, conectados, unidos, realmente ao nosso Eu Supremo. O nosso Eu Supremo não é o nosso ego. O nosso Eu Supremo é Deus, a nossa fonte infinita. O propósito de todo ser humano é servir a seu Criador. E esse é um serviço de grande alegria. Por isso que Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com muita alegria. Por isso a expressão usada, né, em Bereshit, e viu que era bom. E quando Ele formou o homem, o ser humano, Ele viu que isso era muito bom. Eu, mortal insignificante, e ser decisivamente finito, sirvo com meus atos ao Criador infinito de todos os mundos. Estou conectado à fonte da vida, desde o nascimento, e as inúmeras águas turbulentas deste mundo não podem romper esse vínculo. Ainda que por vezes eu venha a falhar, posso sempre retornar num único momento, religar-me totalmente à minha alma, à minha fonte suprema e infinita. Assim diz o nosso Rebbe. Então, portanto, do desespero à alegria, você escolhe. Se você quer sair do desespero para a alegria, é servir ao seu Criador nessa conexão que realmente nos traz algo maravilhoso. Entre eles, nós nos tornamos infinitos, como é a nossa fonte. Shalom, shalom.
aos amados que estão aí conectados conosco nessa tarde, né? Então, Shabbat Shalom, aí ao Paulo, a Renata, a Xavier, né? Que estão aí conectados junto com a filhota Thalita e a netinha Rebeca, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, a Luciana Rodrigues de Marília, nossa região de Bauru, o Paulo e a Renata e família, né, aqui de Pirajuí, a Inês Martins, aqui também de Pirajuí, Baruch Hashem. Temos mais quem aí conectados, vamos ver aqui. E também, né, vamos mandar aqui um Shabbat Shalom, né, para os nossos amados que sempre também estão conectados pelas redes sociais, pelos nossos links, né? Entre eles está o Edivaldo, a sua família, a Luciane e Camila, lá de Paranavaí, Paraná. A Janete Vargas, né, lá de Portão, Rio Grande do Sul. A Vânia Ivonete, lá de Recife. A Cristiane Marchandi, lá da cidade de Delaware, em Ohio, lá nos Estados Unidos, Baruch Hashem. A Ismênia Silva, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Caio Rodrigo, aliás, e a esposa Keila Souza, lá da Bahia, da cidade de Dias Dávila, Baruch Hashem. Ao Fernando Duarte, do Rio de Janeiro, a Maria Aparecida Justino, a Mirta Estela Santa Cruz Kern, lá da cidade de Sapezal, Mato Grosso. Robert Dávila, de Teresina, Piauí. A Raquel Fonseca, de São José dos Campos, aqui interior de São Paulo. A Cássia Regina, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo. A Maria Toledo, Arnaldo Silva, o seu Jerônimo Bareixa Júnior e esposa Neuza Andrade Bareixa e família lá de Brasília. O Paulo José Lepir, né, e família lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Sônia Maria Salgado, da cidade de Viamão, Rio Grande do Sul também. José Luiz Couto, lá da cidade Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. A Fabiana Souza, né, e esposo Kelson Max Feitosa, da cidade de Canaã dos Carajás, lá no Pará. Sila Silva, lá do Rio Branco, Acre. A Lídice Okamoto, de Manaus, Amazonas. E a Rosa Maria Santos Simplício de Farias, da cidade Bertioga, interior de São Paulo. Baruch Hashem, né? Vamos na nossa jornada, a nossa jornada à tarde com a Torá. Hoje a 7ª leitura, mais Mafitir, para finalizarmos a nossa paraxá semanal. Nesse aspecto aí, nós temos então a nossa 7ª aliada, no capítulo 17, e nós vamos do verso 1 até o verso 16, né? E a leitura final, aliás, o Mafitir, né, a 7ª leitura, do capítulo 17, verso 1 até o verso 13. E o Mafitir, a leitura final, são os versos 14 a 16. Ok? Então, como o povo israelita entrou no mar, né, numa determinada parte do Mar de Juncos, né, conhecido popularmente como Mar Vermelho, então eles fizeram um caminho de meio círculo, e eles saíram um pouco mais ao norte, na mesma praia, né, ao norte, né, do Mar de Juncos, e mais ao norte, e aí então eles começaram a viagem pelo deserto em torno, né, do Mar de Juncos, né, obviamente separados aí, né, do mar por alguns quilômetros aí, mas foram em si contornando todo o Mar de Juncos, né. Quando eles contornam ao norte o Mar de Juncos, depois eles começam a vir para o sul. Aí então vão passando, né, por Etam, Mará,
Eilim, aí chega também ali em Alush, tem Refidim, né? E nós vamos ver aqui nesse momento a chegada, né, a saída de Alush, e vão em direção a Refidim, né? Então vamos ver o que acontece aqui nesse momento. No dia 23 de Iyar, toda a comunidade dos israelitas partiu de Alush, no deserto de Sim, em suas viagens em conformidade com a palavra de Deus. Acamparam naquele dia em Refidim, e não havia água para o povo beber. O povo, exceto a tribo de Levi, novamente contendeu com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que contendeis comigo? Por que testais impertinentemente a Deus? Para ver se ele pode fornecer-vos água no deserto? Essa foi a 7ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus em socorrê-los, né? Então, aqui nós temos a 7ª ação negativa do povo na sua questão de questionar a capacidade de Deus para vir em auxílio deles, né? Quando eles chegaram em Refidim, não havia água potável. Obviamente, Deus sabia disso, né? A confiança em Deus é que ele vai providenciar, não é verdade? Mas não, antes de qualquer coisa, vem aquela famosa coceirinha na língua, e as pessoas gostam de falar, e mimimi e mimimi. Ok? Então, o povo, né, exceto a tribo de Levi, ficou com esse mimimi, e é pela 7ª vez que questionam a capacidade de Deus. Então o povo ali teve sede de água, e o povo queixou-se contra Moshe, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para matar a nós, nossos filhos e nosso gado de sede? Moisés clamou a Deus, dizendo: o que farei para este povo? Logo me apedrejarão. Deus então disse a Moshe: tu exageras, passa diante do povo e vê se te apedrejam. Não calunies meus filhos. Quanto à água, leva contigo alguns dos anciãos de Israel, para que testifiquem que produzo água para vós milagrosamente, e não a faço sair de um poço naturalmente pré-existente. Toma em tua mão o teu cajado, com que golpeaste o rio Nilo, e iniciaste outras pragas, da qual o povo pensa, portanto, que só serve para castigar. E vai ao monte Horebe, né? E estarei diante de ti na rocha no monte Horebe. Golpearás a rocha, partindo-a com o teu cajado de safira, e dela sairá água, e o povo beberá. Então, aqui, né, o Eterno fala para que Moshe saia de Refidim e vá até o monte Horebe. Que monte é esse? O monte Horebe é o próprio monte Sinai, onde será feita a outorga da Torá. Então, em Refidim, Deus não poderia ter feito a água brotar? Sim, poderia. Mas ele fez com que Moshe e alguns dos anciãos, como testemunhas, ok? Testemunhas, fossem até com Moshe ao monte Horebe, ou monte Sinai, e ali ele bateria numa rocha indicada por Deus, e ali jorraria água, e a água iria até onde estava o povo, lá em Refidim, e o povo poderia realmente, tanto o povo como as suas criações, beberem água à vontade, né? Esse contorno, né, do mar de juncos, né, em que o povo israelita fez ali, né, nos dias atuais, esse contorno todo que vai, né, contorna o Egito, passa pelo mar, em volta do mar de juncos, o mar vermelho, né, e vai passando aí pelas etapas, né, Etam, Mará, Eilim, Alush, Refidim, etc. e tal, e vai indo para o sul, né? Então, onde hoje nós conhecemos ali como o Iêmen do Sul, né? Ali no Oriente Médio ali, ok? Então, nesse sentido aí, Deus poderia fazer de Refidim realmente brotar água, mas
ele queria mostrar realmente, cada vez mais, o quanto que o povo era querido por ele, o quanto que o povo era especial para Deus. Tanto é que, segundo os comentários de Irache, né, quando Moshe disse, né, também acabou se queixando com Deus, né, ó, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, o que eu vou fazer com esse povo? Então, né, o Talmud traz aí nos comentários de que Deus até deu um outro puxãozinho de orelha em Moshe, né? Não fale mal contra os meus filhos, né? Então, e nesse sentido aí, para mostrar realmente o quanto o povo israelita é querido e é amado por Deus, né? Então, porque saiu de Refidim e foi para o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, para haver água? Porque Deus queria mostrar o quão precioso é o povo israelita e o quanto que ele ama o povo israelita. Então, ele não trouxe água de uma fonte qualquer e nem pré-existente, para que, né, os mimimi não venham dizer aí, tá vendo? Não tem milagre algum, Deus não cuida da gente. A fonte já existia, então por isso que teve água. Deus não fez nada, Moshe também não, né? Então, para não ter esse mimimi, né, que é uma coisa antiga, os mimimis, e então foi exatamente no Monte Horebe, Monte Sinai. E ali que não havia fonte, então Deus mostraria para Moshe a rocha, e ali ele bateria com o seu cajado na rocha e ela brotaria água. E isto seria uma água límpida, especial, realmente para todo o povo israelita e as suas criações, certo? Nesse sentido aqui, o cajado, né, de Safira de Moshe, dessa vez Deus fala para ele bater com o seu cajado na rocha, né? Por quê? Para o povo ver que o cajado de Moshe não serviria apenas para castigo, como aconteceu com as pragas do Egito, etc. e tal. Então era para mostrar ao povo que realmente o cajado de Moshe era também para bênçãos, né? Por isso que Deus fala para Moshe golpear a rocha aqui nesta situação. Lá na frente, nós vamos ter uma situação diferente, onde Deus fala para Moshe falar com a rocha e não bater com o seu cajado na rocha. Mas Moshe estava tão nervoso por causa do povo, lá na frente vamos ver isso, que em vez de ele falar com a rocha, ele usa o seu cajado de safira para bater na rocha, né? Então, ele, mas no caso específico aí, ele não obedece diretamente o que Deus orientou, né? Qual que é a diferença dele bater com o cajado aqui e de não bater com o cajado lá na ordem divina? O bater com o cajado aqui na rocha para verter água é para mostrar ao povo israelita que o cajado de Moshe é um cajado de bênçãos também, muito mais para bênçãos do que outra coisa. Por quê? Porque a água, ela é vida. E a Torá, ela também se refere à Torá como água, água da vida. Então, dentro desse aspecto aqui, era para mostrar ao povo que o cajado de Moshe também procede bênçãos para a vida. Mas lá na frente, o cajado não era para ser usado na rocha, era para falar com a rocha, e não usar o cajado para bater na rocha. Qual a diferença? Por quê? Porque aquele momento era um momento em que Deus disse a Moshe, para que Deus fosse glorificado. Então, quando Moshe não fala com a rocha, mas usa o cajado para bater na rocha e verter água, novamente o povo fica conectado ao cajado de Moshe. Isso pode resultar o quê? Idolatria. Imaginem se o cajado de Moshe tivesse sido preservado e através das gerações chegado até os nossos dias de hoje. Tinha uma guerra universal para tomar posse do cajado de Moshe. Iria ser uma briga entre as nações que não teria tamanho. Por causa do quê? Idolatrar o cajado de Moshe. Então, é aquele momento lá na frente, Deus queria exatamente que o povo tirasse, melhor dizendo,
os olhos, a conexão com o cajado e pudesse olhar para Deus diretamente, sem o cajado, né? Então aí, nesse momento, Moshe, ele faz uma inversão e por isso, né, numa forma simples, por causa disso, Moshe foi proibido de entrar na terra prometida. Tem mais coisas profundamente, né? Mas assim, resumidamente, Deus usou essa desculpa para poder ocultar o corpo de Moshe, para que não fosse idolatrado, né? Resumidamente, simples, mas tem coisas mais profundas dentro desse aspecto aí, ok? Então aí no verso 6 do capítulo 17, então disse Deus, eu estarei diante de ti na rocha, no monte Horebe, golpearás a rocha, partindo-a com teu cajado de safira, e dela sairá água, e o povo beberá, né? Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. Verso 7, e ele deu a Arefidim um lugar onde o povo se queixou, o nome adicional de Massá e Merivá, que significa teste e contenda, por causa do espírito contencioso do povo e por haverem testado Deus, dizendo, Deus está presente entre nós ou não? Que foi a 7ª vez em que o povo questionou a capacidade de Deus de socorrê-los, de vir em auxílio deles, né? Então é isso daí. Então agora a partir do versículo 8 do capítulo 17, nós temos aí a batalha com Amaleque. Vamos ver o que acontece aqui, comentários adicionais posterior. Então o povo questionara se Deus estava entre eles, né? Deus milagrosamente e de forma amorosa forneceu para eles a comida, a água, o abrigo. Eles nunca ficaram sem pão, sem água, nunca ficaram sem sustento, nunca ficaram sem proteção, etc. e tal, né? Então, dessa forma, Deus deu a eles o maná celestial, em vez de água de lençol freático, deu-lhes água de uma rocha no Monte Sinai, e também abrigou-os com as nuvens de glória. Esses são 3 fatos que constantemente, a partir da saída do Egito, Deus estava ali presente nessa forma aqui, e através dessas 3 formas se multiplicava o cuidado, a bênção, a proteção divina. Então, pôr em dúvida o cuidado e o afeto de Deus era um ato extremamente insolente, que exigia resposta drástica, né? A fim de demonstrar aos israelitas que ele realmente está sempre pronto para vir em seu auxílio. Então, Deus encorajou a nação de Amaleque, né? Que até então tinha tanto medo dos israelitas, quanto todas as outras nações. Então, eles vieram para atacá-los, para que tivessem de pedir ajuda divina. E ele responderia imediatamente, né? Então vejam bem, Amaleque, ele saiu lá da terra de Canaã. E ele veio até aqui ao sul do mar, no deserto, né, de Sim, que fica bem ao sul, junto à bifurcação do Mar de Juncos, que atualmente ali no Oriente Médio, né, é a questão do Iêmen do Sul, ali, né? Fica bem ali no sul, naquela região para baixo do Egito, bem lá embaixo no Egito. Então, Amaleque saiu lá de Canaã, da terra prometida, né? Da terra de Israel, onde eles estavam habitando. E eles percorreram centenas de quilômetros para combater o povo israelita. Por causa da do 7º questionamento, se Deus tinha capacidade para auxiliá-los. Então, Amaleque saiu a centenas de quilômetros para ir lá na região hoje atualmente Iêmen do Sul conhecido, né, para guerrear contra os israelitas, né? Até então, Amaleque, junto com todas as nações, tinham medo, pavor de guerrear contra o povo israelita, porque sabiam muito bem quem era o Deus dos hebreus. Então ninguém queria brincar de esconde-esconde com Deus, não.
e ninguém queria brincar com um Deus de vamos ver se protege mesmo o seu povo. Então ninguém queria brincar com essa história, não. Então todas as nações existentes tinham medo realmente do povo israelita e da proteção que eles tinham do seu Deus. Ponto final. Mas aqui, Amaleque perde esse medo. E é a primeira nação a realmente fazer guerra contra os israelitas e contra o seu Deus. E isso representa em toda a história até aqui que Amaleque abriu as portas para qualquer nação guerrear contra o povo israelita, através da sua história até aqui. Então Amaleque, ele fez as nações perderem o medo de guerrear contra a nação israelita. Fizeram com que as nações perdessem, melhor dizendo, o medo do Deus dos hebreus. E por isso, desde então, o povo israelita sempre teve intensas perseguições que chegou quase a beirar o seu extermínio. Mas Deus permitiu por quê? Vocês então duvidam da capacidade de Deus de estar em vosso auxílio, depois de tantos sinais, de proteger e socorrer-vos? Espera aí, vamos deixar a porta aberta para o inimigo feroz. E Amaleque veio. E vamos continuar aí. Então Amaleque foi e lutou contra Israel em Refidim. Eles atacaram os homens espiritualmente fracos, que por terem pecado haviam sido expelidos pelas nuvens de glória de Deus, e assim estavam desprotegidos. Os amalequitas seduziram esses homens israelitas espiritualmente mais fracos para que mantivessem relações carnais com eles, e depois os mataram. Em seguida, cortaram os órgãos reprodutores deles e jogaram para o céu, zombando do mandamento divino da Brit Milá e jogando para o céu o órgão reprodutor dos homens. Então eles zombavam dizendo: aí está o que pediste. Então zombaram, né? Sem nenhum pingo de reverência, respeito, medo ou qualquer coisa, certo? Então, dessa forma aí, eles zombaram de Deus e realmente escarneceram a Deus. E o principal discípulo e ajudante de Moshe era Oxéia, filho de Num, a quem Moshe mais tarde daria o nome de Yehoshua, Josué, popularmente conhecido. Então Moshe disse a Yehoshua: embora a maioria de nós seja protegida dos ataques pelas nuvens que nos envolvem, devemos defender aqueles de nós que não o são, repelindo essa investida. Não recebi instruções específicas de Deus para fazer isso, mas o fato de termos sido atacados agora é evidência clara de que Deus nos abandonou temporariamente, a fim de mostrar-nos que Ele virá em nosso auxílio quando precisarmos dele. Uma vez que essa batalha será travada naturalmente, pelo menos até que Deus nos venha ajudar, eu não comandarei o povo, pois tenho 81 anos de idade, e só homens de 20 a 60 anos devem lutar no exército. Escolhe homens valentes e devotos, cujo mérito os protegerá. Escolhe também homens que saibam neutralizar feitiçaria, pois os amalequitas são experientes nessa arte. Seleciona tais homens para nós, para mim e para ti, que somos responsáveis pelo povo. E sai amanhã, vai para fora das nuvens e luta contra Amaleque. Amanhã o povo jejuará, e eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minha mão. Moisés tratou Yehoshua com um igual a ele, pois a pessoa deve honrar seu aluno como honra a si mesmo, a seu colega como honra a seu mestre, e seu mestre como honra a Deus.
Então, por isso que fala dessa que Rashi, ele comenta sobre isso, né? Que Moshe honrou Yehoshua, Josué, igualmente como se fosse ele próprio. Então, sempre que Moshe se dirigia a Yehoshua, ele se dirigia com esse respeito, né? Que todo mestre deve ter com o seu aluno, né? E dessa forma todo mestre deve honrar o seu Deus. Verso 10, Josué fez como Moisés lhe disse para lutar contra Amaleque, enquanto Moshe, Arão e Ur, sobrinho deles, subiram ao monte da colina e ficaram rezando, porque pelo menos 3 pessoas devem conduzir as orações na ocasião de um jejum público. Então, sempre que Moshe levantava o braço, o povo se inspirava para submeter-se a Deus. Deus vinha em seu auxílio e Israel prevalecia. Porém, sempre que ele abaixava o braço e o povo não se inspirava de tal modo, Amaleque prevalecia. Contudo, visto que ele indolentemente apontara Josué para cumprir sua obrigação de proteger o povo, as mãos de Moisés ficaram pesadas, mais rápido do que teriam ficado normalmente. Assim, Deus mostrou-lhe que sua decisão de só rezar pelo povo era equivocada. É interessante esse comentário de Rashi aqui, os demais sábios também comentam sobre isso daqui, que na realidade Moshe era para estar na frente do exército contra Amaleque. Mas ele delegou a Josué e Yehoshua essa tarefa. Essa tarefa não era para Yehoshua, era para o próprio Moisés. Por quê? Porque Moisés era o cabeça do povo, era o líder do povo. E como líder do povo, ele tinha por dever de ofício proteger o povo. Por isso que ele precisava estar na frente da batalha. Mas ele usou uma desculpinha, belezinha, eu tenho 81 anos, então eu não posso. O exército só vai de 20 a 60 anos, os membros do exército. Então, de acordo com essa colocação aqui, nós podemos ver que realmente a liderança sobre uma comunidade, uma parcela do povo, etc. e tal, precisa zelar pelo povo que Deus colocou sob a sua liderança. No Brasil, nós temos o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é a nossa liderança no Brasil, ok? E algumas comunidades no exterior. Por isso, ele sempre está dando aí alicerces, orientações, bases para isso, para aquilo, orientação aqui, etc. e tal. O mesmo Rav Yaakov, ele delegou aos emissários regionais, né, a responsabilidade sobre comunidades locais e regionais. Então, de fato, o papel aqui, a exemplo de Moshe, é que os emissários nas suas regiões, eles precisam estar atentos com as pessoas que estão sob a sua liderança e partir para a briga, no bom sentido, obviamente, né? Ou seja, precisa se envolver com o povo, precisa estar constantemente em contato com o povo, fulano, beltrano, cicrano, né? Apesar dessa pandemia que virou um pandemônio, né? E muitos até que se dizem crer em Deus, independente do seu segmento religioso, estão fugindo de Deus como o diabo foge da cruz, o velho ditado, né? Certo? Mas estão se escondendo, né? E não estão buscando, como o povo israelita que pela 7ª vez duvidou que Deus poderia ter capacidade para vir em auxílio, socorrer, proteger, etc. e tal. Hoje em dia nós estamos vivenciando essa realidade. Muitos, entre aspas, né? Muitos religiosos, independente do segmento religioso, né? Mesmo os Beninoa, muitos aí, estão... Será que Deus tem capacidade de nos auxiliar? Será que Deus realmente pode nos proteger? Bom, na dúvida, eu vou ficar em casa até faltar o ar. Aí depois eu corro para o pronto-socorro. Na dúvida, se ele vai ou não proteger, eu vou aí então
vou então tomar as drogas experimentais e seja o que der. Ninguém garante nada. Os fabricantes não garantem eficácia e segurança do medicamento. E as pessoas duvidam da capacidade de Deus de proteger, de auxiliar, de socorrer, de dar a cura, de dar vida, e, como insanos, sai correndo atrás do bezerro de ouro e vai tomar a droga experimental, mesmo os fabricantes dizendo, não garantimos nada. Não garantimos nada. Tanto é, se você pesquisar, os fabricantes eles entraram com um pedido nos Estados Unidos para abrir os seus relatórios confidenciais dos seus remédios, né? Para que fosse aberto só daqui a 56 anos. Ué, se o negócio é bom, por que guardar segredo dos resultados dos relatórios, dos resultados dos efeitos adversos? Se o negócio é bom, guardar 56 anos? Caramba, aí tem. Olha o golpe. Mas a Suprema Corte Americana disse negativo. De jeito nenhum. Deu um prazo para eles enviarem os relatórios para os órgãos competentes e também para a Suprema Corte. E está todo mundo de cabelo reto. Por quê? Porque as notícias que chegam são negativas. Os relatórios são negativos e por aí afora vai. Entendeu? Onde está? Para você que lê a Bíblia, para você que estuda a Bíblia, é muito fácil você ler aqui. 7 vezes o povo israelita questionou a capacidade de Deus para auxiliar, vir em socorro deles. E você desce a língua contra o povo israelita, mas não traz para o seu dia a dia os ensinamentos. Quantas e quantas vezes você duvidou da capacidade de Deus de vir em seu auxílio? E principalmente nesses últimos 2 anos, onde você duvidou de fato, através das suas próprias ações, de Deus. Mesmo os homens dizendo, aqui não há segurança, você toma se quiser, problema é seu. Enquanto que Deus nos fala de forma abundante através da sua palavra, Torá, profetas, salmos, etc. e tal. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou então quando ele diz, né? Realmente todos aqueles que vêm a mim, de forma alguma os rejeitarei, antes eu os receberei como filhos. Entendeu? Então isso é viver da Torá, trazendo para o seu dia a dia, né? Quanto à questão de Amaleque aqui, amados, o que nós queremos aqui de fato enfatizar é que Amaleque, ele é rachá, ele é perverso. Por quê? Porque Amaleque, ele conhece a Deus, sabe quem é Deus, sabe do seu poder, sabe quem é a menina dos seus olhos, e sabe que ele é o único soberano em todo o universo e além do nosso universo. Mas Amaleque não está nem aí. Não quer nem saber disso. E parte para cima do seu povo. Amaleque, você pode
né, dentro do, vamos dizer assim, dentro de uma sequência de gerações, entre aspas, né, Amaleques e seus descendentes. Temos aí Ramã, que é o caso lá de Esther e Mordecai, que é um dos descendentes de Amaleque. Então, Ramã é perverso igual ao seu antecessor, certo? De forma paralela, vamos assim dizer, nós temos aí, através do que? Através das perseguições ao povo israelita, os descendentes de Amaleque, entre aspas, que sabem quem é o povo judeu, sabem quem é o Deus do povo judeu, mas não está nem aí. Ataca mesmo. É frio. É insensível. E tem prazer em fazer sofrer o povo de Deus. Um exemplo mais prático para os últimos tempos é só você lembrar da Segunda Guerra Mundial e da ação, né, fascista, nazista e companhia limitada que culminou no Holocausto. Então, Amaleque é isso. Mas ele é frio. Ele é insensível. Sabe com quem está lutando, mas não dá a mínima e procura de todas as formas realmente humilhar a Deus e os que confiam nele e o seu povo israelita. A lição que fica para nós aqui de Amaleque é que você precisa vencer o Amaleque que está dentro de você. Vejam bem, há poucos dias atrás nós tivemos aí realmente a palavra: você precisa vencer o faraó que está dentro de você e você precisa vencer o Egito que está dentro de você. Agora nós temos a palavra: você precisa vencer o Amaleque que está dentro de você. Qual que é a diferença nessa história aí? O faraó, ele tinha os seus altos e baixos. Ele tinha o seu ódio gratuito para com o povo israelita, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, receio para com o Deus dos israelitas. Tanto é que várias vezes ele fala para Moshe: ore por mim. E tanto é que, segundo uma Mishnah, nos relata, os nossos sábios trazem para nós, que quando houve o faraó e todo o exército, quando afogaram-se no mar de juncos, tem uma Mishnah que conta que faraó, ele realmente, naqueles momentos, ele realmente teve uma intenção verdadeira, kavanar, intenção verdadeira do coração honesto de arrependimento e reconhecimento que só ele é Deus. E segundo a Mishnah, os nossos sábios falam que dessa forma o faraó foi o único a ser preservado de todo o exército e o povo que estava com ele na sua perseguição ao povo israelita. E Deus, de forma milagrosa, preservou debaixo das águas turbulentas do mar, que voltou à sua composição normal. E depois que o povo israelita vai embora, vai embora ali da beira do mar, o faraó sai e ele vai lá para Nínive e se torna lá o rei de Nínive. E depois nós temos lá a questão do profeta Ioná, o profeta Jonas, que vai falar para o rei de Nínive e todo o povo sobre a ira de Deus que está para se abater sobre Nínive. E nos conta o próprio livro do profeta que o rei de Nínive foi o primeiro a se vestir de saco, cobrir de cinzas e convocou o povo ao arrependimento. Então os nossos sábios comentam que este rei de Nínive era o próprio faraó, que sabia muito bem por experiência própria quem era o Deus, quem é, né, melhor dizendo, quem é o Deus do profeta Ioná. Então ele rapidamente chamou o povo ao arrependimento e Nínive foi salva por causa disto. Ok? Esse é fechando parênteses agora, continuando aqui Amaleque. Então Amaleque, a diferença é que ele
não se converte, ele não se dobra diante de Deus. Isso só será possível nos dias de Mashiach. Antes dos dias de Mashiach, Amaleque, ele permanece frio, insensível, raivoso contra Deus, o seu povo e os que confiam em Deus. Então, por isso, quando nos fala, os nossos sábios aqui falam, e o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a questão de você vencer o Amaleque dentro de você, ele nos chama exatamente a atenção para que nós possamos realmente estarmos tomando todo o cuidado com a insensibilidade de Amaleque. Por isso, esses últimos 2 anos têm sido algo terrível para os que se dizem conhecer a Deus e viver o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica. A insensibilidade de confiar em Deus, a providência devida, faz com que a pessoa, à semelhança de Amaleque, pode falar de Deus, estudar a sua palavra, falar de Deus, procurar viver os mandamentos divinos, etc. e tal, mas é insensível na confiança em Deus. São palavras que saem apenas da boca, não do coração, não da sua alma. Então, aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, junto com os nossos sábios, para nós vencermos o nosso Amaleque interior, que é exatamente esse perigo que nós corremos. A semelhança de Amaleque. Conhece a Deus, sabe quem é Deus, sabe quem é o povo de Deus, sabe do poder de Deus e mesmo assim, luta contra Deus. Não está nem aí para Deus, entendeu? Então é nesse sentido que o Rebbe vem e fala conosco para que nós possamos vencer o Amaleque do nosso interior, que é o quê? Exatamente a indiferença, a frieza. E é por isso que você precisa se analisar toda vez antes de dormir, como foi o seu dia, como foi o seu relacionamento com Deus. E muitas vezes a pessoa ela faz essa reflexão, mas ela está mais alinhada com o exército de Amaleque do que com o exército celestial. Sabe como? A pessoa ela começa a fazer uma autorreflexão e ela diz assim, peraí, deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu fiz de errado hoje, deixa eu ver qual foi o pecado que eu cometi hoje. Caramba, rapaz, não consigo achar uma falha, um pecado. Caramba, pô, hoje fui um santo do pau oco. Meu Deus, que autorreflexão é essa? Não achou nenhuma falha, não achou nenhum defeito. Eu fui perfeito no dia de hoje. Eu vou pedir perdão do quê? Para Deus. Filhotes de Amaleque é um problema sério. É um problema sério. Então, por isso, vença o Amaleque que está no seu interior. Então, essa das 3 mensagens que nós temos aqui para finalizarmos a nossa paraxá semanal, vença o Amaleque que está dentro de você. A indiferença, a insensibilidade, a dúvida de que ele tem capacidade de proteger, curar, salvar os que confiam nele. Esta precisa ser a nossa prática diária. A segunda grande lição que nós queremos deixar aqui para o encerramento da nossa paraxá semanal é exatamente sobre Nachshon, filho de Aminadav, o herói
que avançou para o mar. Sobre esse herói aqui, nós queremos deixar algumas coisas para conhecimento, para poder fortalecer o conhecimento da história de Nachshon. Nachshon, ele é o quinto depois de Yehudá, ou seja, nós temos Yehudá, depois de Yehudá vem a descendência dele, Peretz, Hatzeron, Ram, Aminadav e Nachshon, o quinto depois de Yehudá. Então, a primeira menção que se faz para com o nome de Nachshon é exatamente onde nos fala que Arão, né, tomou por esposa Elisheva, filha de Aminadav, irmã de Nachshon. Então aqui a Elisheva, a esposa de Arão, ela é conhecida como irmã de Nachshon. Então aqui os nossos sábios falam que por que isso é mencionado na Torá? Então diz assim, os nossos sábios, quando o varão ele procura a varoa, a mulher para se casar, ele precisa dar uma olhada, prestar mais atenção nos cunhados, nos irmãos da noiva e pretendente esposa. Porque, segundo os nossos sábios, falam que os filhos têm um grande potencial de puxar, né, a questão do caráter dos cunhados. É um caso sério esse daí, viu? Né? Então, dentro desse aspecto aqui, os sábios falam. Então, ó, o varão que vai procurar a esposa aí, então procura conhecer um pouquinho melhor os cunhados, os irmãos dela. Vê aí os traços de caráter, vê o comportamento, vê a índole dele, vê como que eles são. Porque há uma propensão, uma boa propensão dos seus filhos puxarem algumas características dos cunhados. Então, cuidado com essa história aí, né? Então essa é uma das coisas que os nossos sábios trazem para nós, ok? Então por isso Elisheva também ficou conhecida como irmã de Nachshon, né? Então a partir disso, né, Nachshon então o cunhado, o irmão de Elisheva, né? E Arão presta bem atenção no caráter, né, nas qualidades, no comportamento de Nachshon. Depois desse aspecto, aí nós temos a questão da separação do mar de juncos, né, o mar vermelho. Então, segundo nos fala, 7 dias depois que os israelitas deixaram o Egito, eles se viram diante do mar tempestuoso, à sua frente o exército egípcio à sua retaguarda. E o Eterno disse, né, o Criador disse realmente a Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, fale com os filhos de Israel e que eles viajem. A ordem é essa, seguir em frente. Viajar em frente, em marcha. É para seguir, mas o mar está diante deles, né? Então, e agora? Diante deles está um mar revolto, e na retaguarda vem lá o exército furioso do faraó para dizimá-los. E o que fazer? Então, dessa forma, a ordem foi dada, e foi nesse momento que a coragem e a devoção de Nachshon, a vontade do Criador, fazer a vontade do Criador, foram reveladas. Então, segundo o Midrash e o Talmud, né, nos relata que Nachshon, ele realmente, com a disposição real e verdadeira de obedecer à vontade divina, ele se lançou no mar, ele se jogou no mar, né? Então, o nosso Rabino Yehudá, ele nos fala sobre quando os filhos de Israel estavam em frente do mar vermelho e recebiam a ordem de avançar, cada uma das tribos se esquivava e dizia, eu não quero descer ao mar primeiro. Veja, de repente eles viram, alguém se lançou no mar. Um homem tomou uma decisão sozinho e lançou-se no mar. E dessa forma ele foi andando pelo mar adentro. E as águas chegaram, né, ao seu pescoço, ao seu nariz, e ele estava lá dentro do mar. Ele estava seguindo em frente. Ele tinha certeza.
que cumprindo a ordem divina, ele de fato, né, ele não usava no singular, eu, né, ele via o povo como um coletivo. Deus nos ajudará, né? Então, de repente, o povo começou a ver. Vejam, esse Nachshon ben Aminadav, ele pulou no mar. Olha só! E ao mesmo tempo, Moshe, obedecendo a ordem divina, ele levanta o cajado e estende sua mão em direção ao mar para que o mar abrisse e o povo pudesse passar em terra seca, né? Então, dessa forma, a ação de Nachshon fez com que o milagre acontecesse. Novamente, lembrando, recordando e reafirmando, quando nós agimos segundo a vontade divina e tomamos a nossa primeira decisão, tomamos o nosso primeiro passo na direção da obediência à vontade divina, então ele faz com que milagres aconteçam. Ah, mas não acontece milagres na minha vida. Descruza o braço. Descruze as pernas. Levanta. Por que você está sentado? E ainda tem aqueles folgados ainda que estão deitados. Né? Sombra e água fresca. Deus vai fazer milagre. Ele está lá. Vem um tsunami, leva ele embora com a rede dele, pronto, e aí? Então, você precisa tomar o seu primeiro passo, a sua primeira decisão, em obediência à vontade divina, com coração voluntarioso, amoroso, cheio e transbordante, em querer fazer a vontade divina. E aí os milagres acontecem, foi o que Nachshon fez. De acordo com essa questão de Nachshon, né? Então o Salmo 69, ele nos fala lá sobre Deus me salvou porque água veio à minha alma e eu me afoguei nas profundezas do abismo e não há status. Eu vim nas profundezas das águas e uma torrente de água lavou, né? Então aqui, né, o Salmo 69, né, ele expressa aqui nos seus primeiros versos exatamente essa ação de Nachshon, em que ele adentrou ao mar e que as águas foram até a sua alma. Então ele sentiu a morte pelas águas em si, mas ele não desistiu, ele seguiu em frente. É exatamente a questão do que nós estamos enfrentando nesses últimos 2 anos. Está sendo posta em dúvida a capacidade de Deus de socorrer aqueles que clamam a Ele, daqueles que buscam a Ele. Então, o sistema está tirando as pessoas da consciência divina, de pensar em Deus, buscar socorro em Deus. Então, eles tiram os olhos de Deus e olham para o bezerro de ouro, onde eles dizem: eis aqui o vosso Deus, eis aqui a vossa salvação. E as pessoas, de forma desenfreada, sem pensar, sem refletir, sem pesquisar, deixaram de ser inteligentes, não analisam. Tem pessoas que dizem: se tiver que tomar todo dia, eu tomo todo dia o remédio. Um absurdo. Veja os remédios obrigatórios que são feitos aí desde que você nasce. Não se toma todo dia, não se toma toda semana, não se toma todo mês. Não se toma de forma frequente do jeito que está fazendo. Ainda mais, aquela medicação obrigatória desde que você nasce já tem comprovação científica, eficácia e segurança. Essa bagaça que está aí não tem, não. Não tem. Os fabricantes não dão segurança. Tanto é que eles não nos responsabilizamos pelos efeitos adversos. Teve uma família americana lá que, se não me engano, não, acho que foi na Europa, que lá, acho que foi na França, não estou bem lembrado agora, mas teve uma família no
na Europa ou na América aí, mas acho que foi na Europa, que entrou com uma ação judicial para que o fabricante se responsabilizasse. Sabe qual foi a resposta do fabricante ao questionamento judicial? Eles falaram assim: a medicação, ela não é obrigatória, toma quem quer. Olha a jogada, olha o golpe. A medicação não é obrigatória, mas os governantes estaduais, os governantes municipais, né, protegidos pela nossa Suprema Corte, eles podem tomar decisões. Mas aí na hora que o bicho pega, qual que é a resposta? Não. O Ministério da Saúde disse que a medicação não é obrigatória, tomou quem quer. Então eles tiram o corpo fora, mesmo obrigando, porque vou exigir de você o documento para você ir e vir, para você entrar aqui, acolá, para você fazer isso, fazer aquilo. Não é obrigatório. Você toma se quiser. Mas estão tirando as suas liberdades de ir e vir. Estão tirando as suas liberdades individuais. Você ter o poder de decidir o que você come e o que você bebe. Estão tirando todas estas coisas. Mas na hora do pega para capar judicialmente falando, não é obrigatório. Aí se tiver um apertinho, eles falam, mas peraí, o fabricante disse que não é responsável pelos efeitos adversos. Então você tomou o remédio porque você quis. A frenesi foi sua. A histeria foi sua. Foram vocês que ficaram aí batendo panela, queremos o remédio, queremos o remédio. Que os negacionistas deixem-nos tomar o remédio. Mas, ao pé da letra, negacionista é o próprio fabricante e o próprio remédio que nega aos que o tomam a devida proteção. Isso é negacionista. Pensou nisso? Não. Então aqui está o resultado. O mar revolto e o exército do faraó atrás. É momento de você decidir, ou confia ou não confia em Deus. Simples assim. Nachshon, o nosso herói, ele simplesmente mostrou de forma prática. Ele não ficou em casa. Ele não se submeteu à vontade do faraó e o seu programa. Ele ousou confiar em Deus e lançou-se no mar. O mar revolto significa a tua luta diária. Você realmente lutar as tuas guerras diárias com confiança em Deus. Aí ele vem no teu auxílio. Aí ele vem no teu socorro. Ele vem para te proteger. Ele vem para te salvar. E etc e tal. Então Nachshon, ele traz essa mensagem para nós. Quando o povo viu isso, seguiram Nachshon. Então, dessa forma, né, nós temos aí o Salmo 69, que honra Nachshon dessa forma aí. Então, Moisés se levantava e orava ao Criador do mundo, e Nachshon tomou atitude, ação. Então, emuná e bitachon, fé e confiança, e uma ação que realmente faz com que as coisas venham a acontecer e milagres acontecem. A recompensa de Nachshon, isso daqui é muito importante nós também analisarmos. A recompensa de Nachshon, né? Os nossos sábios falam que Nachshon, ele veio a falecer 2 anos depois da saída do Egito. Mas os seus feitos permaneceram até hoje, permanecerão até os dias de Mashiach, e permanecerão por toda a eternidade, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, a recompensa de Nachshon realmente traz para nós que, devido à sua ação corajosa
ousada de confiar em Deus e enfrentar o mar revolto, certo? Em virtude do seu ato, então os nossos sábios falam que o reino do povo de Israel foi dado à tribo de Judá devido a essa ação corajosa e confiança que Nachshon fez. Também está relacionado na descendência de Nachshon, filho de Aminadav, o quinto depois de Erodá, está relacionado grandes figuras na descendência de Nachshon. Entre elas, o rei David. Entre eles, ou entre as descendências, Daniel e os seus 3 amigos. No linguajar judaico, Hananias, Misael e Azarias, ou Azariá, né? Que ficaram conhecidos no mundo babilônico como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então, esses 3 nomes babilônicos foram dados aos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, certo? São os 3 amigos de Daniel que junto com ele foram para o cativeiro babilônico. Então, nós temos Davi, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas tem a 6ª e a grande personagem que está realmente acima de todas elas. Mashiach. Mashiach vem dessa descendência de Nachshon. Vejam a recompensa da atitude de Nachshon. Ou seja, amados, todos aqueles que ousam confiar em Deus e colocar-se em frente, em marcha, há sim muitos méritos e há grandes recompensas sim. Por isso os sábios falam dessas figuras descendentes de Nachshon exatamente para que nós possamos ver o quanto que nós nos aplicarmos à vontade divina, os nossos descendentes poderão aí cada vez mais estarem firmados no eterno, ok? E também poderão estar aí juntos por toda a eternidade, a vida eterna. Então o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele conclui com a seguinte mensagem para nós sobre a questão de Nachshon. Devemos agir por devoção, mesmo que não sejamos obrigados a fazê-lo. Então a primeira mensagem que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, diz que nós devemos agir por devoção. Um devoto de Deus, um seguidor de Deus, um aluno de Deus, um discípulo de Deus, um filho de Deus. Estar associado com Deus no nosso dia a dia. E nós precisamos fazer isso não como uma obrigação, mas por devoção, por amor ao nosso Deus. Então, dessa forma, aquele judeu chamado Nachshon ben Aminadav, que pulou no mar, fazendo com que o milagre da divisão do mar de juncos continuasse descendo sobre toda aquela noite ali, naquele momento. Então, dessa forma, Aminadav não teve medo de enfrentar os seus fantasmas, não teve medo de enfrentar os seus conflitos. Por quê? Porque os olhos estavam mostrando para ele o mar revolto, as ondas batendo na praia fortemente. Há poucos dias aí nós temos visto em vários lugares aí as chamadas ressacas assolando a beira, a praia, né? A beira do mar ali, etc e tal. E por isso realmente Salmos, né? Um dos Salmos fala que o bramido do mar, ou seja, o barulho do mar, ele deixa o ser humano em choque. Porque o clamor do mar é algo assustador, certo? E quem ousa desafiar o mar revolto, ele sabe que a morte é certa. Nachshon, ele viu tudo isso, mas ele confiou em Deus e lançou-se. Por que ele confiou em Deus?
Porque Deus disse para seguir em frente. Esse é o detalhe que você não pode esquecer. Não é simplesmente se lançar ao mar revolto. Não é para praticar suicídio. Não é para colocar a vida em perigo, bestamente, vamos assim dizer. É porque Deus deu a ordem, em frente, em marcha. Vocês precisam continuar viajando. Então, há um comentário, né, de alguns sábios aí no Talmud que fala assim: se o povo todo tivesse confiante em Deus, quando ele disse em frente, em marcha, para viajar, se todo o povo estivesse nessa confiança, era só eles colocar o pé nas águas, que imediatamente para eles se solidificaria o piso e eles atravessariam sobre o mar e iam embora. Se eles tivessem essa ousadia. Mas como o povo duvidou, pela 7ª vez questionou a capacidade de Deus, foi preciso que Nachshon mostrasse que a obediência é algo que faz com que milagres aconteçam. Então assim o foi, ok? Então, de acordo com a halachá, né, a lei judaica, ele não era obrigado a fazê-lo. Mas Nachshon sabia que o Criador do mundo queria que o povo de Israel avançasse para o Sinai, a outorga da Torá, receber a outorga e oficialmente, devidamente documentado juridicamente falando, é onde o povo teria o contrato de casamento, onde eles seriam oficialmente, aliás, o povo israelita seria oficialmente o povo escolhido de Deus, com um contrato de casamento, a Ketubá, que é a Torá, certo? Dessa forma, assim. Então ele existe, e se houver um mar no meio, ele dirá, pule no mar e continue avançando em direção ao objetivo. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo aqui que a prática, na realidade, desse fato aqui é o quê? Deus colocou diante do povo israelita o objetivo, o Monte Sinai, o Monte Horeb, onde haveria a outorga da Torá, a entrega da Torá, a Ketubá, o contrato de casamento. Oficialmente, juridicamente, o povo seria ali selado como o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Deus. Ponto. Essa é a realidade. Então, Nachshon, ele viu isso, e ele viveu isso ao lançar-se sobre as águas turbulentas do mar. Então, quando Deus nos mostra uma realidade, tem para nós uma promessa pela frente, nós não podemos duvidar da capacidade de Deus de nos socorrer, nos auxiliar, de estar conosco, de nos proteger, nos curar e assim sucessivamente. Então, não põe dúvidas em Deus. Confie e siga em frente, em marcha. Então, a partir disso, há uma mensagem para todos nós, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Devemos avançar em direção à meta que nos foi dada, sem levar em conta qualquer obstáculo ou desafios que estão diante de nós. Ou seja, Emuná e Bitahon. Ou você confia realmente em Deus e segue em frente, ou você está em sérios apuros. E aí você toma atitudes, decisões, que vão fazer com que você venha realmente lamentar muito no dia do amanhã. E quando você toma um remédio errado, os efeitos colaterais o seu corpo vai sentir. E aí então você vai ter que buscar muito profundamente a Deus, para que Ele te dê realmente a cura, as forças para suportar ou algo semelhante. Você vai ter que buscar refúgio em Deus e Deus dará realmente a resposta devida de acordo com a situação. Por isso, nós temos rogado diariamente que Deus possa encontrar guarida nas mentes e nos corações das pessoas entre as nações, para que realmente possam voltar-se mais para Deus
e parar de correr atrás dos bezerros de ouro e do Deus Moloque, colocando as suas crianças em perigo. E amanhã poderá ser tarde demais. E a nossa última mensagem aqui é sobre o maná, o alimento do céu. Essa mensagem que nós temos aqui na nossa paraxá desta semana, nós vimos aí sobre a questão do maná, em que toda manhã o povo israelita, ele tinha o seu café pronto da manhã. Era só sair ao campo e ali eles podiam colher realmente e desfrutar do seu café da manhã e do alimento que eles teriam como provimento para todo o dia, né? Os tzadikim, né, que são aquelas pessoas justas entre as nações, principalmente os mais idosos, né? Os tzadikim, e também, né, dentro dessa categoria aí, dependendo da pessoa, independente da sua idade, ela pode ser um tzadik, realmente, quando ele mais se entrega à vontade divina. Então, quanto mais ele estuda as sagradas letras, então ele está dentro desse aspecto aí, é um tzadik. E o nosso Maimônides, né, Rambam, ele fala que todo não judeu que realmente abraça o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, e se coloca nesse caminhar, nessa viagem em marcha, em frente, e age como Narshon, no sentido de confiar em Deus e se aplicar ao estudo da Torá, aquelas 5 bases que nós constantemente falamos aqui, né? Então, o Maimônides fala que todo não-judeu que vive e procure e se esforça a viver assim, né, nesse monoteísmo, com o estudo da Torá e etc. e tal, ele é comparado ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Vejam bem, segundo os nossos sábios, quão precioso é para Deus um não-judeu que realmente vem para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, o aprendizado judaico da fé monoteísta. Ele é comparado ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E um judeu, ele não pode ser comparado ao Kohen Gadol. Mas o não-judeu, que assim o faz, ele pode ser e é comparado ao Kohen Gadol. Os sábios do povo israelita assim o falam. Então vejam quão precioso você é para Deus, não sendo judeu, mas vivendo o monoteísmo a partir do judaísmo, que é a única revelação divina sobre realmente a prática religiosa de fé. Então vê o quanto você é importante para Deus, abandonando toda a idolatria, toda a religiosidade vã que recebeu como herança de forma enganosa e vindo para o verdadeiro monoteísmo, para o verdadeiro serviço a Deus. Então você é um tzadik. Nos dias do deserto, os tzadikim, os justos, eles não precisavam sair ao campo para buscar a sua refeição diária. Então, por eles serem tzadik, justos ou tzadikim, Deus providenciava que na porta de cada tenda, na entrada de cada tenda dos tzadikim, a porção deles ali se apresentava. Deus enviava ali. Era a entrega em domicílio de um homem, né, por cabeça da família daquele tzadik. Por que Deus fez isso? Para que o tzadik não perdesse tempo de sair da sua tenda, andar alguns metros ou 1 quilômetro que fosse, para buscar a sua refeição diária. Ele perderia tempo não estudando a Torá. Então Deus providenciava a entrega em domicílio justamente para isso, para que eles não perdessem tempo e se continuassem a se dedicar ao estudo da Torá, ok? Dessa forma aí também nossos sábios falam que os demais do povo israelita, né, eles andavam algum espaço, né, alguns metros ou no máximo 1 quilômetro, para colher a sua porção diária.
certo? Dessa forma aí, o povo em si assim o fazia. Mas entre eles também tinham os Rechaim, os perversos, aquela mistura de povos, né? Tinha ali os Rechaim, os perversos. Então os perversos, eles tinham que andar muito. Eles tinham que andar mais de 1 quilômetro para buscar a sua porção. Por quê? Porque eles eram Rechaim, perversos. Então eles tinham que se esforçar muito para buscar a sua porção. E isso era um tratamento de Deus no sentido para que eles se arrependessem das suas más ações e viessem realmente convergir, né, para uma techuvá real e verdadeira, né, para o arrependimento. Então esse era o tratamento de Deus ali, certo? Então o maná, o alimento do céu, né, é muito questionado isso. Qual é o gosto dele? Então os nossos sábios falam que ele era doce e delicioso. Então, se a pessoa pensasse num determinado alimento, a maná, ela se transformava naquele alimento. Então, uma criança, por exemplo, que nos fala, os nossos mestres aqui dão um exemplo, né? Então, uma criança, por exemplo, fala assim, eu quero que a minha porção tenha gosto de mel. Então, tinha gosto de mel, né? Na linguagem hoje aqui, né? Então, eu quero que o meu maná seja arroz e feijão. Era arroz e feijão exatamente, o modo de dizer, né? Então, aquilo que as pessoas pensassem, né, o maná se transformava exatamente naqueles alimentos, né? Por isso que há uma Mishnah que os sábios comentam que quando eles estavam atravessando o mar de juncos por 12 canais, ali tinha exatamente o quê? Ali tinha, né, uma amostra grátis para eles, né? Tinha ali porções de manás nas paredes dos túneis. Então, quando alguém queria, por exemplo, beber água, então chegava ali, eu quero beber água. Então, brotava água, né, potável. Eu quero comer uma maçã. Então, ali brotava uma maçã, etc. e tal, assim. Era uma preparação para eles receberem, né, a maná e assim sucessivamente, ok? Então, dessa forma, a mensagem fala que o nosso sustento 100% vem do céu, vem de Deus. Ponto final. O nosso trabalho, o nosso salário é um presente que Deus nos dá. Mas o sustento vem de Deus. É isso que nós precisamos entender. Outra coisa que nós precisamos entender aqui é que qual era a porção diária para cada judeu ali no deserto da porção de maná. Segundo os nossos sábios, comentam aí através do Talmud, eles falam que era suficiente, a porção em si, ela era suficiente para alimentar os judeus por cerca de 2000 anos. Vejam bem, era para sustentar por cerca de 2000 anos o povo judeu. Então vem aquela pergunta, mas que grande desperdício era esse? Então os nossos sábios falam, é porque ele queria mostrar o seu grande poder fornecer muito mais do que somos capazes de consumir. Então, qual que é o ensinamento que os nossos sábios trazem para nós aqui, dentro desse contexto? Se você confia em Deus, tenha esta certeza. Ele pode te dar muito mais do que você pode consumir. Isso significa, se você confia em Deus, nada te faltará. Lembra do Salmo 23? Rashem Roi, o Eterno é meu pastor, nada me há de faltar. Você confia que nada há de faltar? Essas são as mensagens de hoje. Desculpe o avanço do horário. Vamos procurar na próxima semana sermos o mais breve nas nossas lives, para que não fique aí, né, um discurso longo. Vamos procurar amenizar aí o tempo a partir da próxima semana, ok?
Um bom término de Shabat a você e a família, que as suas forças e energias sejam renovadas, que essas mensagens venham profundamente em vossa mente, em vossos corações, na vossa alma divina, na vossa alma animal, fortalecer a jornada monoteísta. Que você tenha novas forças para enfrentar o mar revolto nesses 6 dias que temos pela frente aí. Que o Eterno abençoe você e a sua família, com muitas bênçãos, proteção e principalmente nesses dias atuais, que Ele não permita que você caia no engano, na falsidade das informações negativas, em que ninguém garante nada. Por isso, confie em Deus. Ele sim é confiável. Ele sim é a nossa fonte de toda confiança, de toda proteção. Baruch Hashem. Shavuot, uma boa semana. Havidalah, uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, diante da bênção divina do soberano. Shalom, shalom. Até amanhã.